No ar, mais uma edição do nosso Tropicast, o podcast da Tropical. Bárbara Vita, nossa Babi, apresente essa ilustre convidada de hoje. Precisei de uma cola, viu, gente? Porque essa mulher já fez de tudo na vida dela. Eu também. Começou como dançarina, estudou jazz, balé, foi pro samba, a rainha de bateria. Tem uma estrada no samba, né? Quitéria Chagas, muito obrigada pela sua presença. Psicóloga. Além disso, psicóloga doula, meu Doula. Deus. Atriz, já fez de tudo nessa vida. Você atua ainda como doula? Ou você atuou? Pra quem não sabe, o que é doula? Mas primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra você estar aqui com a gente. Obrigada, gente, todos da Tropical. Então, a doula é uma profissional que ela entra no cenário da maternidade, da gestação até o pós-parto. E ela também trabalha dentro da sala de parto nas questões emocionais, orientações para essa gestante sobre toda a fisiologia do parto, o organismo, o que vai acontecer no pós, amamentação, somos consultoras de amamentação também. Nossa. Enfim, tem toda uma formação para isso. Que linda essa profissão, né? É lindo. E a questão emocional e psicológica é fundamental na gestação. Tem vários artigos científicos também que falam da importância, porque as doenças são psicossomáticas, até as intervenções, coisas que podem acontecer no trabalho de parto, prolongar ou não. Tem uma questão de várias teorias psicológicas sobre isso, porque, na verdade, o fenômeno é psicológico e somatiza no corpo, né? E o parto, a gente tem, lógico, a mulher tem a liberdade de escolher que tipo de parto que quer. Se a pessoa não quer fazer parto natural, que ela também tem esse direito, né? Eu aconselho, e todo mundo aconselha, até a Organização Mundial de Saúde, entrar em trabalho de parto, buscar um médico mais humanizado possível para fazer uma cesariana um pouco mais humanizada. Porque existem várias questões importantes quando o bebê nasce, principalmente, não sei se você já reparou, ultimamente várias cenas de parto, os médicos não colocam mais aquele pano entre a mãe e o bebê, porque o pele a pele da mãe com o bebê, primeiro, a nossa região torácica fica 40 graus para esquentar o bebê. O corpo é perfeito, a gente aqui estragou muita coisa. Deus fez tudo certinho, a gente vai lá e intervém. Não é? E a questão da pele a pele, porque os microbiomas, que são os micro-organismos do corpo feminino, com o corpo do bebê, faz um poder de vacinação, vamos dizer assim. Olha, não sabia disso. A ciência já fala isso. Gente. E aí a medicina foi comprovando que o cenário de parto no hospitalar, ele tem que ser muito parecido com o parto domiciliar. Olha só. Que deixa mais confortável, a luz não pode ser essa branca, porque inibe a saída da ocitocina. Gente, tem igual como era antigamente. Caramba, em casa, então tava no tempo da parteira, no né? tempo da parteira. Então, com o tempo, eles foram vendo que várias questões de normalidade do trabalho de parto que faziam na década de 70, 80, e se tornou, hoje em dia, violência obstétrica, que tem até a lei, né? Tipo, colocar o cotovelo em cima da barriga da mulher, isso quebrou várias costelas. Gente, é engraçado, porque a gente tem visto muitas, inclusive mulheres famosas que têm bastante voz, né, na mídia, falando sobre abuso de parto. Sim, isso acontece muito. Ainda acontece. E nós ainda tem a questão também da diferença da mulher branca para preta, porque todas as mulheres sofrem feminicídio, violências, enfim. Claro. Mas as pretas, em algumas pessoas reduzem até a anestesia para poder a pessoa sentir mais dor, porque diz que a mulher preta sente menos dor. Que absurdo. É complicado isso. E tem vários... Por conta própria? Ninguém pergunta nada, Ninguém pergunta nada. Mas tem várias estatísticas de pesquisa que as próprias pessoas da medicina, que são médicos que estão humanizando mais o cenário, tentando explicar isso para os novos médicos também, para mudar esse cenário. E já melhorou bastante. Da época que, de repente, das nossas avós, o parto, os médicos puxavam a criança, porque achava que ela ficava presa na vagina, que é uma ignorância. E muita gente nasceu, às vezes, com deformação de membros, porque... Por causa disso. Por causa disso. E não sabe, né? E acha que foi porque tinha que ser trauma assim. de parto, né? Assim, E culpavam, um trauma de parto. Eu tinha um trauma de parto. O cordão umbilical enforcou, enfim. Isso. Eram alegações sempre culpabilizando o corpo da mulher. Isso gera inúmeros traumas psicológicos nessa mulher, porque ela se sente culpada, não teve passagem. É sempre a mulher, mas o profissional nunca tem Nem aparece, né? É verdade.
E com o tempo a medicina foi resolvendo essa questão, pouca gente sabe. Isso fica muito mais na informação de médicos que se atualizaram, porque em outros países é diferente a informação. E eu comecei a estudar sobre isso quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, durante a minha gestação. Sim. Eu engravidei, enfim, eu já estava casada e era um sonho, a gente se realizou. E eu sempre quis buscar o parto natural, porque para mim era natural. Uma coisa, nós somos mamíferos. Só que a civilização e o raciocínio que nós criamos, e o dinheiro, né? O dinheiro, tem a questão do capital também, porque a Europa faz mais partos naturais. E por que o Brasil e os países subdesenvolvidos fazem mais cesáreas? Porque eles ganham dinheiro com isso, né? A gente paga para o europeu ficar rico, ótimo. Ai, meu Deus. E tem uma questão mercadológica de incentivar essa medicalização da vida. Tem toda uma questão de desempoderar esse corpo. E Cara, isso é muito sério, né? E quem criou esse cenário de parto foi o rei Luís XIV. Porque antes as mulheres pariam sozinhas. O homem não entrava na sala de parto. Eu ouvi o grito, o bebê nasceu, é homem. Ficava feliz, os maridos. E era uma coisa da mulher. As mulheres, uma apoiava a outra, as mães, enfim, tinha as parteiras. E a humanidade nasceu assim. Quando entrou, tinha algumas questões de morte, falecimento, que é natural, que pode acontecer na vida. Quando o rei Luís XIV, que criou o salto alto, Nossa, esse cara acabou com a gente, né? É uma pessoa maravilhosa. Aí ele criou... Ele tinha uma coisa egóica, que ele queria, como rei, que o bebê nascesse e olhasse pra ele. Ai... Aí ele deitou essa mulher. Ele entrou no cenário de parto, que já é um estresse, né? A mulher tá ali toda... Antigamente não ficava tão nua assim pros homens, enfim, tinha uma outra questão mental até. E ele deitou essa mulher e, na verdade, o bebê é que faz todo o trabalho de parto junto com esta mulher, né? Ele levanta o cóccix para passar. A passagem é isso, é levantar a coluna, o cóccix. Da mesma maneira que para gestar, os órgãos eles são recuados para poder ter espaço para essa criança. Então o organismo é todo perfeito, tem uma orquestra. Aí o rei vai, deita essa mulher, comprime ela, a coluna não consegue levantar, o bebê fica ali entalado, como é que passa? Se a gravidade, o ideal seria em pé, Olha, gente... É verdade. Porque tinha uma banqueta para parto, que hoje em dia tem em hospitais, que é uma cadeira que a mulher senta para não ficar cansada. Isso faz todo sentido. Nunca pensei nisso. A gravidade ajuda o bebê a sair. O parto, o ato sexual e também a parte fisiológica, as necessidades fisiológicas, é tudo de expulsão. Você põe a pessoa ao contrário, vai expulsar como? Gente, E os hormônios que trabalham no cenário de parto e também no ato sexual são os mesmos. Tanto que a mulher, quando tá parindo, ela fica inconsciente. Ela chega até o médico, às vezes. Ela fica louca. Sim, fica com uma força, né? Maior também. É que nem cachorro, animal. A gente se recua, fecha os olhos. Ninguém fica parindo com o olho arreganhado. Tenta um momento de inconsciente, você entra meio em transe, é muito hormônio na hora, que é desesperado. Gente, olha, tô chocada. Eu descobri a dolagem faz pouquíssimo tempo. Tem muita gente que eu não descobriu sabia o que era isso. E realmente é uma profissional muito importante, muito preparada pra ajudar nessa... Até pra brigar, né, a favor dessa mulher. E ela deu até uma aula de história. Ela é historiadora também, essa moça. Mas que descobrimos mais uma profissão. É engraçado, a gente precisava mesmo fazer uma série só com você. Porque você não ficou conhecida pela dolagem, né? Não, assim, pro grande público. Mas já introduziu aqui o nosso podcast dando uma aula. Agora eu quero falar disso. Tem tanta coisa pra falar. No Rio de Janeiro até saiu algumas matérias, atendi alguns partos, até voluntários em hospitais que deram certo, foram incríveis para as mulheres que queriam. E eu fiz parte da fundação da Associação das Doulas no Rio. Nossa, Nós fizemos demais. toda a militância e virou a lei das doulas no Rio de Janeiro. Foi muito importante. Agora toda mulher pode ter uma doula e o acompanhante. 2 pessoas nessa sala de parto, que são testemunhas importantes também. Caso aconteça algo, tem uma defesa dessa mulher que está vulnerável, né? Que legal isso. E você ganhou recente um prêmio, né, agora, do trabalho social que você faz. É sobre isso e também eu ganhei uma moção que engloba as minhas ações políticas públicas do carnaval e também das questões do feminismo, né, do parto. Claro. E a medalha Tiradentes, que é a maior honraria no estado do Rio de Janeiro. Isso eu tinha ganho em 2010 e recebi agora, porque eu estava na Itália, enfim, tem toda uma questão. E eu fiquei muito feliz porque eu também fiz parte da defesa da lei do Dia Nacional da Mulher Sambista.
Lá na Itália, que eu estava morando na Itália, me chamaram para poder fazer essa defesa. A minha argumentação foi que as fundadoras das escolas de samba, na época, o nome delas não entravam na ata, entrava do marido, porque a questão do machismo de época não podiam assinar as mulheres. E ocultaram várias fundadoras, na minha escola também, até depois refazerem essa ata, incluir a tia Eulália, que foi uma grande fundadora. E isso foi um argumento importante para a lei ser sancionada. E temos todo dia 13 de abril, Dia Nacional da Mulher Sambista, que é em homenagem a Dona Ivani Lara. Que sensacional. Vamos voltar um pouquinho, então, na sua história? Porque para o grande público, acho que todo mundo ficou, assim, impactado com você a primeira vez com a vinheta da Globeleza. Né? Nacionalmente foi o boom. Mas você já tá no samba desde pequenininha. Não, então, a minha história no samba começou... faço 25 anos próximo ano, no Carnaval de 2025. Começou... vai dar certinho. Começou assim, meu pai era uma pessoa do meio das lutas, das artes marciais, pernambucano, marinheiro. Depois ele saiu da Marinha, montou uma loja sobre artigos de lutas, a única no Rio de Janeiro. E tinha algumas pessoas que eram amigos dele, e um era diretor da União da Ilha, e falou, poxa, sua filha dança. E você faz dança desde bebezinha? Meu pai queria para as lutas e eu fazia, mas o meu negócio era dança. Ele queria te levar para lutar e você ia dançar. Você fez o quê? Você começou com balé clássico? Balé clássico, jazz, aí sapateado, fiz dança afro. Caraca! Só. Faculdade de dança. Só. Formada. Fiz tudo. Dança, e eu investia muito na questão da dança, das artes cênicas também. Só que aí esse diretor falou, vai ter um teste de passista na União da Ilha, leva sua filha. Aí eu fui, passei no teste. E fui ficando. Aí desfilei em 2019, 20. Na União da Ilha eu fui rainha de bateria uma vez. E fui tendo essa familiaridade com samba. Entrei no meio artístico como bailarina da Carla Pérez. Da Carla Pérez, Da Carla Pérez, no ano 2000. Que era um grande concurso de dança. Eu vi a chamada no SBT, que a produção estava indo para o Rio de Janeiro, porque eles faziam chamada na TV, aberta ao público, e ia quem quisesse competir. E aí eu entrei nesse concurso, não imaginava, ganhei o concurso. Caramba! E a Carla Pérez me deu essa surpresa de me convidar para trabalhar com ela no programa. Que foi meu primeiro emprego na TV. Sim, naquele programa que ela fazia nessa época aí, no SBT, Canta e Dança né? Minha Gente. Depois eu tive um quadro que a gente dançava as gatas das paradinhas musicais, a música mais votada no país. E foi uma chance única que eu agarrei com unhas e dentes, porque nesse período as pessoas pretas elas não tinham espaço na TV como tem hoje. Você mal via bailarina, e quando aparecia era em um programa lá atrás no fundão, a pessoa não dava nem close. Verdade. Era muito complicado. E eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa chance, essa oportunidade. Aí depois eu fui assistente de palco do Gugu. Eu fui a primeira negra também a ser assistente de palco. Cara, eu lembro de você no Gugu. Fiquei bastante tempo no Gugu. Foi muito legal, muito importante pra mim, assim, essa... Aí depois eu fui pro concorrente, fui bailarina do Faustão. Lembro também de você no Faustão. Com os coquinhos sempre. Até surgir a questão do convite pra fazer o teste da Globeleza, né, 2003. Aí eu fiz as vinhetas de carnaval das escolas de samba. Não fiz a da Globeleza, mas a imprensa disse que eu era Globeleza e aí ficou. E ficou o nome, mas não fui a Globeleza própria. Mas foi interessante, porque eu fiquei famosa. Sim. Espalhou, viralizou isso. A própria emissora também divulgou, enfim. E aí isso gerou um nome. Eu conheci também o Império Serrano através dessas vinhetas, que foi muito importante pra mim. Aí a presidente Neide, que era a única mulher presidente na época, ela falou, não, eu quero a Quitéria. Aí eu desfilei no carro. Fui me familiarizando, amando a escola, a história das mulheres do Império. E fui ficando até hoje. Já dizem que eu virei patrimônio da escola. e a minha história ali tá bem grande, é muito importante. E eu sempre, como mulher, assim, do samba e rainha, tentando dar valor, respeito a este corpo feminino, essa mulher, porque eu peguei uma época que as mulheres eram um cartão postal do Brasil, era o glúteo de uma passista. E eu fiz parte dessa campanha também no Fantástico para poder ter um argumento, e criaram uma lei e tiraram isso, né? Graças a Deus, porque era uma imagem muito ruim da mulher e do Brasil, né? Pro exterior. E eu sempre estava engajada nessas situações, foram surgindo, fui conhecendo mais a história do samba, do carnaval, e lutando por mais espaço. Fui contra, no início, a comercialização do pós-rainha de bateria.
Sim, eu queria até te perguntar sobre isso. Já a gente fala sobre... Porque você fez de tudo, Sim, né? sim. Você foi... A questão do samba ali muito forte, mas fez 1 milhão de programas de TV também, atriz... Novela. Eita, calma. Zorra, você passou pelo Zorra também, Nossa, que eu muito lembro. humorístico. Vamos respirar e vamos por partes. Mas eu achei muito bacana, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da venda de posto de dentro das escolas de samba. Porque quem não tá tão dentro da rotina de carnaval nem sabe que isso acontece ou como acontece a escolha para uma rainha de bateria ou qualquer outro posto ali dentro da agremiação. E as pessoas realmente compravam esse posto? Isso saía muito no jornalismo, nos sites e nas matérias de fofoca, né? E saía os valores também, enfim. Algumas pessoas assumiam, uma grande maioria ocultava, mas isso acontecia muito. Na década de 80, 90, 2000, a pandemia, pós-pandemia, o boom, e principalmente a questão da Maiara foi importante, porque teve aquela questão de uma rainha que financiava, ela não financiava, enfim. E esse movimento social todo fez com que as escolas aos poucos vissem, não, agora a gente tem que mudar. Os gestores foram mudando, a mentalidade social foi mudando. Então é recente. É recente. E agora no grupo especial, graças a essas lutas todas, e eu fui verbalizar isso lá atrás, você vê a maioria das rainhas de bateria do grupo especial, elas são passistas, sambistas. Então o espaço das personalidades que vinham de paraquedas, enfim, nada contra. Isso foi também importante no marco do carnaval para ter o capital no carnaval. Sim. A partir do momento que o capital começa a dar uma certa equilibrada, o movimento social, as pessoas começam a cobrar mudanças, aí os gestores começam a mudar também. Eu peguei a época que passista era tapa-buraco da bateria, não tinha valor nenhum, e algumas escolas já tinham abolido a ala de passistas. Eu peguei essa época. Caramba! Isso foi E que aí ano? fizeram militância contra isso, e agora os passistas são valorizados, numa grande maioria nas suas escolas. Já tem cachê, eu sou da era que não tinha cachê, que o sambista ia para pratos de comida. Até quem tocava samba nas rodinhas já teve essa época. Não tinha muito essa coisa, vou fazer um pagode ali no barzinho para pegar um cachê, era um sacrifício. Quem é da música sabe, num tempo bem lá atrás. E agora as coisas mudaram, tem todo mais respeito, posicionamento. A sociedade faz parte, né? Tem uns prós e contras. E eu fico feliz de ver um cenário modificado. Tem algumas escolas ainda que precisam também desse capital no grupo de acesso, as outras séries, né? Porque tem um financeiro muito escasso e o carnaval, ele é o maior espetáculo da Terra. E as roupas, para fazer tudo é caro. Muito caro. Sim. E a maioria vem do exterior, a matéria-prima. Então é muito complicado, porém gera um retorno financeiro no turismo absurdo. Não só para as empresas, até quem não gosta de carnaval está lucrando, porque você vai no estabelecimento de quem não gosta de carnaval. Aí você vai consumir aquela bebida, aquela refeição. Então o carnaval também está ajudando, está agitando a economia. Tem uma importância muito grande, assim, pro Brasil como um todo, né? Já viram que a receita no país é de bilhões. Então, quanto mais ter investimento nesse setor, naquele período, para as escolas de samba, da iniciativa privada também. Porque o público já acontece, mas a privada, o problema é porque o carnaval, a imagem do samba em si, aí sempre fala o samba como um todo, foi deturpada, dizendo que é festa do corpo e da carne. Nunca foi isso. Passou a ser quando os biquínis vieram para o Brasil, que veio do exterior, trazido por pessoas brancas. Porque o carnaval, o preto, ele criou o carnaval brasileiro, escola de samba, para fazer um movimento social, para dizer, nós também pertencemos a essa sociedade. Aí criaram um rancho carnavalesco, só com pessoas pretas, em alusão a rancho carnavalesco português, que era só de pessoas brancas com roupas de corte. Imagina, na década de 20, você vê pessoas pretas, pós-abolição, com roupa de corte, de imperador, sabe? Com tecido, de linho, e tentando imitar as pessoas brancas naquele sentido, dizendo assim, tipo Chica da Silva, nós pertencemos nessa sociedade. Chamando atenção de verdade para aquela situação. Atenção. Isso há 100 anos, hein? Você imagina. E era vestido longo, as mulheres só usavam longo. Depois, na década de 60, que foi misturando e tirou essa coisa só do preto, que também tem sua importância, mas aí vieram os biquínis pro Brasil e começaram a desnudar as mulheres.
E aí elas começaram a usar maiô, que já era muita coisa na época, a sociedade conservadora, mostrando muito. E de 60 pra cá, rotularam Festa da Carne. Assim, vamos falar então um pouco sobre isso mesmo, porque é um assunto que eu acho muito importante. Uma das suas grandes lutas, você já comentou aqui com a gente, é sobre essa sexualização exagerada da mulher, que às vezes até nesses contextos, se a mulher não aceitasse fazer uma coisa daquele jeito, ela tava fora, né? Teve períodos, assim, complicados na TV, nos trabalhos em si, enfim. Como é que foi a luta em relação a isso? Você que estava muito dentro desse cenário e numa época difícil também, né? Da mulher ser valorizada do jeito que ela merecia. Respeito, na verdade, né? Eu observava o cenário e via que tinha algo de errado. Eu falei, vou mudar esse algo de errado. Eu sempre quis fazer mudanças. As pessoas vão pra direita, eu tô indo pra esquerda. Certo. E aí eu entrei no... Nunca se acomodou, né? Nunca me acomodei. E eu observava e via de acordo com as minhas virtudes, o que me sentia bem, né? E eu sempre andava com os meus pais. Eu falava, desculpa, mas eu tô usando vocês como escudo. Uma questão de defesa, porque era um outro cenário, os homens eles pensavam diferente, abordavam de forma diferente. Então, sozinha, você fica mais vulnerável numa época que não tem essa questão social de meu corpo, minhas regras, não me toque. Então, isso já inibia. Sim. Os homens no ambiente já me olhavam meio estranha, essa menina é estranha. Ela tá com pai e tá com mãe, ela não tá sozinha. Era sorridente, simpática, mas tipo assim, não encosta muito em mim e tal. Colocava os limites. Tem os limites. E isso foi criando acho que tipo, quase uma rotina, que até o assédio pra mim sempre foi diferente. Eles respeitam. Quando meu marido, infelizmente, falecido, mas quando eu tava casada, eles... senhor, tudo bem? Eu posso dar um beijo na rainha? Posso abraçar a rainha? E beija minha mão. Então, o tratamento é diferente. Eu acho que parte muito também da minha postura de querer... no início, obviamente, você é convidada, eu tive que usar biquíni, mas depois quando eu me posicionei, já estava famosa, eu falei, não vou usar. Aí os jornalistas às vezes ligavam, a gente tá te chamando, você fez um trabalho da Globo e tal, mas você tem que trazer o biquíni, porque você é rainha, mas você é de comunidade para diferenciar das famosas. Tinha essa discriminação. O jornalismo tinha na época. Jura? Eles falavam isso na sua cara. Na época, põe o biquíni não, porque você é de comunidade. Aí as outras não. Era diferente a roupa. E eu percebia isso. Eu falei, não vai ter biquíni. Até quantos anos atrás acontecia isso? Foi 2003, 2004, 20 anos. 6, 7. Foi avançando. Foi avançando. E eu sempre cortava isso, porque eu já tava famosa. Eu falei, não vou botar, olha, eu não sou de comunidade, então não tenho dinheiro pro biquíni. Ou você me dá o biquíni, eu ponho o biquíni. Então não vai biquíni, eu vou botar um vestido. Aí eu sempre ia de vestidinho. Uma roupa tem uma sensualidade, que a sensualidade, pra mim, não é um tabu. E faz parte de mim, eu assumo ela, aceito ela. E gosto de expressar isso. Me faz bem, me dá prazer. Porém, tem um certo limite. Aí eu botava o vestidinho e tal, e as passistas na época começaram a usar vestidinho. Depois as coisas foram mudando. Assim, eu não sou despudorada do pudor, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Claro. Sim. E o nosso corpo, as nossas regras. A gente Aquilo que você se sente confortável. faz aquilo que você sinta confortável. Eu sempre tive uma preocupação nesse período da valorização desta mulher, desse corpo, porque era um período muito pesado. É um período que os fotógrafos na avenida, eles ficavam, te juro por Deus, ajoelhados. Sério, eles se deitavam para pegar o ângulo. Porque que absurdo isso. Existia aqueles encartes carnavalescos da revista Manchete. A Bárbara não é desse tempo. Alguém pegou aquele pôster daquela mulher que era só glúteo, gente. Sim. Das famosas, as passistas, e sem nome, corpos sem nome. Quando saiu um nome. E aquela coisa muito sexualizada. E ignorando a mulher, né? Ignorando a mulher. Ignorando completamente. Só o corpo dela. Então, assim, era um período muito pesado. Sim. E eu tentava restringir, porque eu falei, cara, eu tenho que ser... Ou 880, já tá no 80, eu vou pro 8. Difícil, hein? Foi um período bem imagina complexo. fazer isso na avenida, que você tá concentrada, dançando, com tudo aquilo ali, e ainda tem que desviar do fotógrafo que tá embaixo de você. A minha tática era, como eu aprendi a sambar com a Carlos Jesus, eu sambava sempre mais de perna fechada. Meu Deus. Mas sempre acontecia alguns ângulos assim. E muito samba, muito veloz. Porque aí dificultava a movimentação deles e aí o ângulo. Você usava a sua experiência. Eu usava a minha experiência e todo o seu currículo mas de dança. sempre tinha um ângulozinho que pegava. Né? Os caras rápido.
várias, né? Putz. Olha que coisa, era um grande malabarismo. É, então. porque na pista os fotógrafos podiam ficar livres, agora tem um setor deles, tem toda uma mentalidade do jornalismo e da fotografia também, desses jornalistas que mudou. Os movimentos sociais são muito importantes. Falar sobre, né? Falar é muito sobre, importante. E hoje em dia eu tenho voz, porque na minha época, uma rainha pra sentar numa entrevista e falar era raríssimo. Eu praticamente, assim, comecei a fazer muito essa porta-voz. Ou acontecia quando uma rainha, sei lá, caiu ou fez algum acontecimento diferente. Mas a gente não tinha voz. Eram sempre as famosas que entravam no carnaval, ou tinham feito TV, alguma coisa assim. E eu tentei, assim, graças a Deus, aproveitei essa oportunidade das vinhetas de Carnaval da Globo e fui dando continuidade. E para dar fala a esse corpo feminino, que as pautas eram sempre sobre, você vai engordar, o que você faz de atividade física. É sempre as mesmas coisas do sempre corpo. com corpo. Eu comecei a falar sobre o conteúdo do enredo. Você já ia história, mudando assunto. Mudando. Muito bom. Nem me perguntava, eu já ia falando. Mas tem que ser assim, né? Precisa se posicionar. Você foi e é muito importante em toda essa história aí. Gente, obrigada. Sim, e assim... Vendo o curso da história, né? Sim. Sim, porque assim, hoje as pessoas te conhecem, sabem, e, por exemplo, eu nasci em 96. Eu cresci te vendo dançar. Ai, que lindo, gente. Cresci te vendo dançar. A gente se sente velho, né? Gente. Não, mas é muito legal isso, porque legal. hoje eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que fizeram parte da minha história também. E eu acho que o fato de você, como você falou no começo da entrevista, ter agarrado com todas as suas forças as oportunidades fora do samba também te ajudaram a ter mais voz, inclusive porque não tinha nesse contexto, né? Porque aí a gente foi sair da bolha, né? Porque no carnaval, no samba, a gente acaba ficando numa bolha, as pessoas não conhecem muito a história, gostam, apreciam, assistem. Mas lembra do carnaval em fevereiro só, né? E aí depois a gente começa a falar em outras pautas, em outras mídias, e isso vai expandindo, né? A história também. É um processo até de conscientização, porque ainda tem muita gente com preconceito. Tem. Do carnaval e do samba em si, né? Sim. E aí, eu vou ler o currículo dela, tá? Porque eu achei demais. Ela esteve como atriz leia, mulher, agora. Leia. Na Globo, Páginas da Vida, O Clone, JK, A Grande Família, Zorra Total, Sob Nova Direção, Turma do Didi, Faça Sua História, Planeta Xuxa, Domingão do Faustão, também fez o Domingo Legal no SBT e tantas outras coisas, né, Quitéria? Tudo que pintava. Fala um pouco agora sobre essa você é dançarina e aí, de repente, você estava como atriz? Você sempre quis? Você já estudou intencionalmente pra isso? Eu sempre quis. Eu tava esperando, logicamente, o capital no momento, né? que é caro, não é barato. Se hoje é caro, imagina naquela época que eram poucos cursos. Sim. Você também não via pessoas pretas fazendo esses cursos, porque era muito caro, era caríssimo. No Rio eram poucas, tablado, cal, e assim, eram vários salários mínimos. Então, e aí quando eu comecei a trabalhar, fazer teste e tal, aí eu fiz a formação no Retiro dos Artistas, que foi pelo Sindicato dos Artistas. Legal. Já tava da TV, mas uma luta danada pra fazer um teste. Sério? Porque nessa época até teve um relato da Juliana Alves, porque ela também começou nesse período que eu comecei a atuar. Os produtores falavam, olha, você não é aquela mulher do samba? Eu falei, sim, sou. Querida, você é atriz mesmo? Aí ficava me olhando. Você fez aonde? Aí ficava me olhando. Eu falei, meu Deus. Tinha um preconceito sobre isso. Ou você é sambista, ou você é atriz. Porque hoje em dia nós podemos ser, você pode ser radialista, você pode querer cantar numa banda, você pode tudo. A bolha era bem mais fechada. Era muito mais complicado. Você não podia ter essa versatilidade, né? Os profissionais, hoje em dia, podemos. Mas eu ficava insistindo, muitos nãos recebi, muito tapa na cara praticamente, né? Porque você fica mal. Mas eu não desisti, até um dia eu verbalizei isso no Jornal Globo no Rio, e o Manuel Carlos leu. Porque eu falei a dificuldade de ser sambista, mesmo com formação de atriz, e não consegui nem ter a oportunidade de fazer um teste. Então, nem te deixavam fazer, chance, não era tipo, fez o teste e não passou. O máximo, uma participação num humorístico, uma fala ali, outra aqui, mas a novela, que é o boom, não permitiam. E ainda tinha essa questão, era uma época que as pessoas pretas só faziam escravizados em novelas de época, porque tinha muito nessa época, hoje já não tem tanto, e empregadas domésticas. Não tinha outro personagem. Nossa. Que você fez a Maria.
Maria? Eu fiz a Dorinha. Dorinha. Mas você fez uma empregada numa novela? Eu fiz. E aí foi interessante, porque foi o período que teve um movimento social dos atores mais antigos, mais conceituados, Zezé Mota, Lázaro, Thaís, que eles começaram a fazer uma campanha contra aceitar personagens de doméstica, enfim. Nada contra, mas porque só esses personagens. Claro. Eles fizeram um movimento social forte. Sim. E aí isso reverberou. E nesse período os atores estavam rejeitando esses personagens. Aí o Manuel viu a minha matéria, se sensibilizou, pediu pro produtor de elenco, que eu também procurava sempre ele para poder fazer teste, não podia, enfim. Aí esse produtor me ligou e falou: Quitéria, o Manuel Carlos pediu para te ligar. Eu falei: que legal. Para poder você fazer um teste para a próxima novela, Páginas da Vida. E aí, obviamente, eu peguei esse teste com tanta sede ao pote que eu fiz de primeira. Que legal. Passei, entrei pro elenco, foi meu primeiro contrato na Globo, também na TV. E fiquei no elenco Páginas da Vida como a Dorinha. E o Maneco me ligou: Quitéria, você passou no teste. Eu quase me tremi toda. Falei: gente, o Manuel Carlos tá me ligando. Aí ele falou: eu fiquei muito feliz, a sua história é muito linda. E eu vou te dar um presente, apesar de ser mangueirense. A novela, eu vou incluir que a sua personagem, no finalzinho da novela, ela vai também ser rainha de bateria. E vou colocar a sua história da sua escola no texto. Isso pra mim foi um presente maravilhoso. Na época, a Grazi Massafera tinha também entrado como atriz pela primeira vez, né? E a personagem também era uma doméstica e foi rainha de bateria. Enfim, a gente teve uma história muito bacana. E pra mim foi importante porque, além de realizar um sonho, ser a primeira rainha, assim, de bateria a fazer uma novela como atriz em 2007. Isso já também é um outro marco, né? Isso é muito importante, que quebrou uma corrente. E agora eu tô voltando, né? Porque eu tive essa parada muito longa, porque eu fiquei morando fora. Casei, né, com meu marido, enfim. E fiquei muitos anos no exterior. E quando vinha pra cá era só pro carnaval, então não tinha como pegar um produto, um trabalho assim, extenso, né? Extenso. E agora, voltando pro Brasil, já vou me dedicar mais, vou poder atuar novamente. Muito bom. Você falou da Juliana Alves e da Grazi Massafera. E as duas passaram também pelo Big Brother, né? A Ju também? A Ju foi também, né? Eu lembro da Ju um dos primeiros. No Big Brother. E eu lembro que era muito forte a questão do preconceito. Elas falaram, né? Por elas serem ex-BBBs e agora quererem se meter em novela e tudo mais. E você também tem um contexto parecido, porque você veio de uma outra bolha. Sim. E foi pra TV pra fazer novela. Você sentia esse preconceito dos atores, do meio artístico em geral? Nesse tempo? Engraçado, dos atores eu fui muito bem acolhida na novela. Obviamente que as pessoas novas, eles observavam, ficavam assim, observando. Mais receosos. Tipo, a pessoa tem que provar que ela é boa, né? Tem essa pressão. Mas nunca tive nenhum tipo de provocação. Eu fui bem acolhida. Nenhuma saia justa durante a gravação? Não, nenhuma saia justa. Nada. Contracenava com a Débora Evelyn. As cenas eram fortíssimas, pesadíssimas. Sim. Ela fazia uma mulher narcísica. A filha tinha bulimia, eu cuidava dessa criança. E durante as cenas, enquanto os câmeras estavam montando o cenário e tudo, a gente ficava conversando. Ela pedia para eu conversar sobre outros assuntos enquanto ela batia texto. Pra poder ela concentração? Pra concentração, pra ela não perder o ritmo. Porque na hora que o cara fala gravando, ela já tem que estar no pico do choro. Era alucinante. Uma aula, assim, surreal. Eu imagino que surreal. É um super aprendizado. Mas eu perguntei isso porque a Grazi Massafera já falou bastante que o início dela foi muito difícil, né? De retaliação. Ela falava que sofria dos atores, né? Dos artistas. Acho que de um contexto inteiro, né? Eu não sei se é porque pode ser também, eu não sei. Eu e a Ju, a gente fez formação de teatro. A gente fez o profissionalizante. Isso eles também ficam sabendo, eles percebem. Lógico, tá começando, engateando, tem aquele olhar. Não, deixa a pessoa, tá começando. Até porque é normal. É um mercado de trabalho também, né? Também. É artístico, mas não deixa de ser. Posição e... A questão de ser sambista, eu e a Ju também... Tem uma questão que as pessoas olhavam e tal. Tipo, pro produtor chamar, confiar, acreditar. É um processo. O dela foi mais crítico porque ela veio do BBB... E construiu para ser atriz, mas foi fazendo a formação depois, durante o processo. E aí o pessoal discriminava, era mais pesado para ela nesse sentido, creio eu, assim. Porque
queriam ver, pô, mas ela não se formou ainda, porque tinha uma pressão muito grande da questão da formação, que hoje tem também, né? Hoje tem a questão dos influencers, né? Os influencers que não fez curso de nada e vão pra novela. Mas ela e já acabam... se qualificou e já comprovou que é uma grande atriz também. Ela fez personagens pesadíssimos, né? Sim, Nossa, densos. Então, essa pressão também fez ela provar, não, eu sou e eu quero ser e vou conseguir. É chato, é difícil você ter essa pressão, porque eu senti de um lado, ela sentiu de outro. Sim. E não, e ninguém chama mais ela de ex-BBB, né? Não Acho chama que o povo mais mais. jovem nem sabe. Na verdade, Nem hoje em lembra. dia, a briga é com o influencer. Agora é com influencer. Ex-BBB a Mudou. galera gosta. Agora é com influencer. Teve agora até, como que é o nome dela? Da Que Jade foi- Picon. Jade Picon, que foi Teve- pra E novela. a polêmica, porque Polêmica. começaram a convidar achando que vai ter a mesma visibilidade das redes sociais, Isso. que todo mundo vai querer assistir, não é? É Não é diferente. assim, são É meio diferente, diferentes. E as coisas, elas vão... Engraçado, né? O tempo vai mudando, mas as pautas são as mesmas, com nomes diferentes. É a mesma verdade. coisa no final do As dia. pressões sociais Mesma coisa. são as mesmas. As mesmas coisas. Só muda o personagem. E hoje em dia, Quitéria, você falou que você tá voltando pra atuação, né? Sim, é. Ano que vem você volta pro Império Serrano, pro Carnaval. O Império sempre na minha vida, né? Eu só mudei de posição. Eu era a rainha da escola esse ano, 2024. E o próximo ano eu já assumi, teve a minha coroação como rainha de bateria do Mestre Vitinho, em 2025. É um retorno, porque a última vez que eu fui rainha de bateria foi em 2020. Tive todo um problema de superação. A escola desfilou com as roupas inacabadas na época. Eu tinha quebrado meu joelho e mesmo assim eu desfilei sem ligamento. Jura? Uma Sem dor, ligamento. dor de parto. E aguentou? Não sei como, Deus, sei lá. Gente. Não queria que eu Naquele desfilasse, salto mas pequeno, eu né? estava lá. Um salto alto, amarraram Joelho quebrado? sem ligamento e sem ministro. Mulher, como é que você quebrou o joelho? Foi num reality show da Sabrina Sato, Made in Japão, que eu fiz em 2020. Uma desgraça. Eita! Desgraça, que negócio. Aí, enfim, aconteceu na prova, mas tinha um carnaval. O médico falou assim, tem que operar. Eu falei, eu tenho que fazer o carnaval, você está louca, você não vai conseguir. Eu falei, eu não me diga não. Se eu não Pois tentei. agora eu vou. Aí eu peguei um fisioterapeuta que recuperou o Estevão, que era marido da Regina Casé, peguei o contato com ela. E aí ele falou, você acredita? Olha, eu nunca fiz isso assim, mas se você acredita, tem fé, a gente vai. E ele começou a fortalecer a minha musculatura da coxa, porque na verdade é o músculo da coxa que sustenta o joelho, né? E aí ele tentou fortalecer, porque quando você perde o ligamento, você começa a atrofiar a musculatura toda. Você perde o eixo, é horrível. É horrível, assim. Uma dor? Você fica... É pior do que labirintite, que você fica sem noção do tempo e do espaço. Caraca. Se a pessoa encostar em você, você acha que você vai cair. Você fica vulnerável mesmo. Eu nunca senti isso. Aí a grande ideia é, tá bom, vou lá fazer o carnaval, então. E aí eu avisei pro mestre de bateria que eu tava assim. Eu levei vários choques na parte da musculatura pra Sim, voltar a musculatura. Minha perna, ela ficava assim, eu não conseguia esticar. Aí foi aos poucos. Perto do desfile, foi um mês, assim, de fisioterapia todo dia, sábado e domingo. Não acredito, gente. Aí antes do desfile, uns dias antes, o médico ortopedista falou que, Tere, a gente vai ter que fazer uma infiltração pra você conseguir ter um pouco de mobilidade. Eu tava sem nenhuma. E não pode fazer muita. Uma eu vou fazer. A gente deixa pra fazer próximo do desfile. Foram 200 ml de água do joelho que ele tirou. Meu Deus. Por isso que eu não conseguia. Meu joelho é triste. Joelho é muito É difícil, pior do né, que de fratura de recuperar. osso. Porque a fratura de osso você terrível, cola é lá terrível, e acabou o terrível. joelho. Aí eu segurei isso pra poder conseguir cumprir a minha função na frente da bateria, que eu não ia dizer não. E ainda mais com o caos que a escola tava, pra quase cair. Mas a escola vai cair, pra que você vai desfilar? E não caiu. Aí eu falei, gente, cara, só porque aqui tá mal, eu tô mal também. Então vamos, vai todo mundo Vamos mal junto. no campo e pronto. E deu super certo, foi um momento de superação na minha vida. A maior dor que eu senti, pior do que a dor do parto. Gente, é porque é um esforço absurdo, né? Muito. Eu cheguei na cabine da Globo e só chorava. De dor. E eu não quis contar pra imprensa pra não atrapalhar o desfile. Eu contei depois. E as notas também pode tendenciar, né? Também. E o medo de cair, derrapar ali, foi uma loucura. E a pressão do seguro do programa, porque se eu desfilasse, eles achavam que eu tava bem e não ia me pagar o seguro da cirurgia. Aí o médico falou, eu vou liberar você de desfilar no limite da sua dor, porque não pode tomar medicação contra a dor depois, antes de fazer a cirurgia, né? Mas eu não sabia que a dor era a maior dor do mundo.
Quitéria do céu. Foi uma superação. Cara, e coisas que ninguém tá vendo, ninguém né? Tá ninguém vendo. pensa depois nisso saiu na imprensa, depois. alguma coisa e tal. Mas aí, essa preparação já me deu pra outra preparação de vida, que foi outra pancada, que foi o falecimento do meu marido, enfim. Então, sei lá, acho que Deus falou que, Quitéria, você vai sofrer aqui, porque depois tem um sofrimento maior. Gente. Que aí estava na Itália. E foi muito repentino, né? A questão do seu chocante, marido. assim, pra mim. Eu tô renascendo, né, no Brasil. Tô voltando aos poucos. Comecei a tentar sair da depressão com os meus mecanismos corporais, porque pra mim isso é uma ferramenta também de psicológica. Aí, formada em psicologia, eu começo a ver o que vai me tirar da depressão, né? Porque quando você tem uma perda assim e na sua frente, ou você vai se entupir de medicação, que não vai resolver. Vai resolver, depois vai te dar um outro problema, né? E aí eu acredito muito que aí eu faço terapia, mas eu não entrego, não delego, nem paparia. O poder ao outro. Sim. O profissional ele vai me importante, ajudar, né? mas Sim. quem tem que encontrar o poder sou eu mesma dentro de mim. Então eu evito o máximo pegar pessoas com muleta, medicação com muleta. Eu tenho que encontrar essa força em mim que tá tudo aqui dentro. O problema é a gente. E aí teve um momento que eu tive que cuidar da minha filha, enfim, 9 anos, sozinha. Tava em outro país, que a gente tava até falando disso fora do... Antes da gente começar o Tropicast, a gente tava falando o quanto a burocracia, ela não respeita luto, né? Não respeita luto. Eu tava em outro país, eu tinha um companheiraço, assim, que ele organizava tudo, administrava tudo. Então não me preocupava com essas coisas. E a perda dele foi muito cruel, porque a humanização nos hospitais lá, você não tem. É na Itália, né, que você tava? Em Milão. Em Milão. É porque a Itália é super dividida, enfim, tem todas as complicações culturais dele. E não contaram pra ele que ele ia falecer. E ele era uma pessoa, eu conhecendo o meu falecido, ele era uma pessoa muito objetiva, ele queria saber. Ele entrou no hospital já se sentindo muito mal, porque ele tinha feito uma ressonância, que demorou pra conseguir fazer. Ele tava com dor na coluna, em janeiro. E eu tava no Brasil e tal, por causa do carnaval, e no finalzinho ele pediu, porque ele viu que o exame disse ossos degenerados. E essa dor da coluna foi ficando muito aguda, e ele não conseguia, nem com massagem, com nada. Ele procurou um médico, foi fazer o tal do raio-x, que não deu nada, direito esquisito, foi uma coisa meio esquisita, e fizeram a ressonância. E aí, deu ossos degenerados, ele ficou desesperado, ele falou, eu acho que eu tô com doença degenerativa. Aí ele achou que ia morrer, já começou a ficar mal, aquela coisa toda. Eu saí correndo do carnaval pra lá, porque ele falou, você tem que voltar. E ele era uma pessoa que não ia pra médicos. Porque o italiano, ele não tem essa coisa do check-up. Ele não vai pra médico toda hora. Sim. E por mais que ele fosse, era um câncer fulminante. Na coluna? Não. Era neurogânglio reto intestinal. Deu metástase. Era um câncer que o já médico falou que não é que ele vem um nódulo e vai expandindo. Ele pega o corpo inteiro. Tudo de uma vez. Caramba. Ele vai espalhando pelos nervos, pelas glândulas e consome a pessoa. E assim, ver uma pessoa forte, grande e cheia de energia, definhando na sua frente, se perdendo. Porque as funções vitais, elas começam a se perder. A mente vai para 100 anos. De 57 foi para 100 anos. Ele começava a caminhar como idoso. E eu ajudando. Super debilitado. Pausa para falar. Os ossos, a pessoa vai encolhendo na sua frente. Eu tendo que ver aquele processo sozinha. Sem um apoio, sem uma ajuda, sem nada. E tentando apoiar ele para ele ter uma passagem um pouco mais amena. Vocês, nesse ponto, já sabiam que não ia... Não, até então, eu achava que poderia situação. ter uma recuperação, alguma coisa que estava no hospital. A minha mentalidade de hospital é tentar curar, tentar salvar. Até que enrolaram tanto esse diagnóstico, porque nem eles estavam querendo contar. Mas que sentido que faz o negócio desse, gente? E aí eu peguei os exames, pedi, fiz pressão, falei, gente, eu quero os exames, me dá o documento e tal. Mandei pro Brasil, mandei para vários médicos pra cair a ficha. Aí falaram, Quitéria, não tem jeito. Aí quando fala assim, aí eu sentei com o diretor do hospital, falei, me explica o que tá acontecendo. Porque passou uma médica super desumana, ela olhou assim pra ele, é um tumor, já espalhou, foi embora. Aí, eu e ele, a gente ficou se olhando, como assim espalhou e o quê? Numa frieza,
E a enfermagem só vai lá, injeta morfina e vai embora. Não tem... Dá morfina e vai embora. Sem um diálogo, sem nada, aquilo foi me dando angústia. E eu sozinha, tentando entender, eu sentei perto deles. E com a sua filha pequena ainda, né? Não, e eu deixava minha filha na escola, que nem um zumbi, corria pro hospital, ficava com ele até o horário de visita. Vinha embora e ele falava, pelo amor de Deus, não fica comigo, porque eu também não podia dormir lá no hospital. Vai, pega a nossa filha e volta para casa. Porque lá não tem essa facilidade que a gente tem no Brasil de babá, de 1.000 pessoas, não existe isso. Lá, a carga horária de uma babá é 30 euros para você ter um por hora. Então, já pensou, caro, né? É difícil. E aí você fica lá e tal, eu fiquei... Mas aí eu pressionei esse médico, eu falei assim, olha, eu sou brasileira, esquece, eu não sou italiana. Eu preciso saber o que vai acontecer. É um câncer? Porque a moça falou que é um tumor, mas eu preciso saber. Tem solução? Tem cura? Aí ele viu, eu falei, estudei psicologia, então tô preparada. Mas não tava. Mas eu precisava saber. Aí ele entendeu, senhora, vem cá, senta aqui. Aí conversou comigo, aí falou, olha... Ai, que situação, gente. É fulminante. E ali em Milão tem o maior centro científico de câncer. Então... E era a universidade, o hospital era universitário. Aí ele falou, aí eu falei, o que vai acontecer com ele? Aí ele falou, ele entra em coma hepático e em 3 dias falece. 3 dias? E eu tinha pouco tempo para falar isso para ele. Ele ainda estava consciente e eu tive que contar para ele. E eu não sabia como é que eu ia contar para ele esse negócio. Aí eu falei pro médico, pelo amor de Deus, conta. Eu não tenho condições de contar. Eu não tenho coragem, ele precisa saber, porque ele me pediu. Ele falou que se eu entrasse com algum processo degenerativo, eu não quero ficar inválido, eu quero eutanásia. Mas era proibido. Mas ele tinha que pelo menos saber qual era a conclusão. Aí o cara não contou, ficou enrolando uns dias. Aí teve uma hora que eu cheguei perto dele, eu falei, eu tenho que te contar uma coisa. Eu fechei o olho e comecei a falar com carinho, mas sabe aquela coisa assim, deixa eu despejar. Aí quando eu abri o olho, eu olhei pra ele, escorreu a lágrima. E aí, enfim. E aí, a primeira vez que eu vi ele chorando. E aí, depois de um tempinho, o corpo dele se acalmou. Ele percebeu que não tinha como ficar lutando para viver, porque ele já não estava mais se mexendo direito, enfim. A pessoa fica meio relutando, a respiração fica muito ofegante. A minha função com ele era borrifar água na boca, porque seca. Eu ainda tive que passar por isso. Eles não colocam respirador, eles não... Nada. Eu fiquei com aquela sussurro, aquela voz dele muito tempo na minha cabeça, de agonizando, sabe? E aí quando eu contei pra ele, demorou um pouquinho, ele entrou em coma hepático, como se fosse assim, sabe? Mulher, você é guerreira, hein? Foi forte. Foi. Mas assim... E contar pra minha filha foi a outra parte pior. Quantos anos ela tem? 9. Quer dizer, foi recente, isso foi final recente. do ano passado, né? 1 ano e alguns meses, E a sua filha, como ela recebeu essa notícia e a vida após isso? Nossa, eu lembro que eu saí do hospital, ele teve eu voltei pro hospital, ele já estava em coma hepático. E aí eu fiquei conversando com ele já, entregando ele para Deus, né? Aí até isso eu tive que fazer também. Aí eu rezei um Pai Nosso, aí fiquei lá conversando com ele, falando as coisas que eu ia fazer pós-morte. Falei, eu não vou deixar nossa filha ver você assim, porque ele tinha uma questão de vaidade. Aí a gente conhece o marido, a gente começa a falar assim, olha, vou te preparar o que eu vou fazer, né? O que eu não vou fazer. Contava a história após, né? Você vai ser cremado, não vai ter sepultamento, porque eu sei que você não gosta. Aquelas coisas que é só a gente que a mulher sabe. E aí ele parece que estava esperando eu ouvir essas coisas de mim. Aí ele teve a parada cardio na minha frente. E eu fiquei ali em choque. Muito tempo. Eu, não estava me aguentando. Depois, parece, a parada cardio, ele foi e voltou de novo, que é outro processo louco, assim, porque às vezes acontece. Aí depois, quando eu saí, fiquei com ele um tempão ali. Aí quando eu saí, eu fui embora, e a enfermeira me ligou, eu tava no carro, no táxi, ela falou, olha, ele acabou de falecer. Porque ele já tinha tido uma comigo, ela falou que é normal, pode acontecer. E aí quando eu fui pegar minha filha Na escola? Não, na escola não, deixei com a mãe, pedi pra mãe da escola pegar a minha filha. E eu tava tentando me recompor. Como?
Aí eu fui pegar minha filha na casa dessa mãe, da escola. E aí ela olhou assim, mãe, eu vi o papai na janela. O papai morreu? Ela que me contou. Deus. Aí aquilo já me... Criança tem um negócio, tem um outro processo, né? Aí aquilo me deixou, assim, num momento muito em choque, né? Porque eu não me esperava a reação dela. Aí eu despejei, né? Porque o que você faz? Não tem. O que você faz? Mas a criança, ela é uma pureza que até nesses momentos a sensibilidade da criança ela te fortalece também. Nossa, ela né? me abraçou. Ela falou, mamãe, só tem a gente. Me abraça, você não vai embora também, você não vai morrer. Aí ela fica comigo e aí a gente começa a ficar com umas reações muito estranhas e ela me abraçava. Aí, até hoje, ela é muito apegada. Eu tive que arrumar uma psicóloga para ela também. Até hoje, ela vai seguir. Enfim, que é importante, ela adora. Já fiz a transferência com essa psicóloga. Ainda bem que ela não teve crises assim... Teve só a crise de ansiedade que eu também tive. Muita, porque a gente andava... baque emocional sem... Pensa. Sem não, e a coisa pior, né? É você estar em casa e você lembrar da pessoa em posições da casa. Que a pessoa ficava. É como se estivesse com fantasma o dia inteiro. E eu não podia nem sair dali, eu tinha que estar ali, eu não podia trocar de outra casa de imediatamente. Tinha todo um processo também burocrático, enfim. E o pior que foi no dia do hospital, eles queriam dar alta pra ele, pra levar pra minha casa. Que foi aí que eu bati de frente com... Nossa. Isso é muito irresponsável, né? Porque lá na Itália, isso é uma coisa cultural deles, tá? A pessoa não falece no hospital. Em casa. Morrer é pra casa. Tipo, a pessoa isso é estranho pra gente, hein? Isso é muito estranho. É esquisito demais. E aí as mães na escola falavam, não, isso é super normal, tem que morrer em casa. Eu falei, casa? Como assim, gente? Deus me livre, porque a minha ideia é hospital. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, você vai ter que arrumar um lugar pra ele. Aí tiveram que realmente fazer a transferência pra um outro espaço, que era um lugar pra pacientes terminais, que pra eles é uma coisa muito americana, eles não gostam de nada muito moderno, né? Não, tem um lugar, Kashima, Brandesata e tal, e ele fica lá. Tinha alguns pacientes terminais, mas solitários, as famílias, a maioria nem vê, é um negócio meio esquisito. Porque esse processo é muito difícil. E foi ali que eu esqueci de contar essa parte, que eu fiz a despedida da minha filha com ele. Antes de darem muita morfina, pra ele não perder a consciência. Ela chegou a ver o pai, porque ela já tinha visto ele bem debilitado, então não foi um trauma, mas ela também não sabia, não tinha contado que ele ia falecer depois de alguns dias. Até pra proteger ela das imagens, né? E foi um momento lindo que ele abraçou a minha filha. Interagiu com ela. Foi muito difícil pra mim, mas as últimas falas dele me fizeram ter suporte emocional, porque ele falou, amor, desculpa, eu te amo, eu quero que você volte pro Brasil, vai viver, resgata sua vida e desapega de mim. Ai, que jeito! Isso foi... Tipo, pra eu continuar a minha vida e não ficar tão presa. Ele era um cara muito inteligente, muito generoso. Eu acho que essas falas, elas me deram suporte. Falar, não, eu tenho que tocar, eu tenho que seguir, né? E eu fiquei vários meses sem mexer em rede social, sumi mesmo, não tava nem dando conta de mim. Mas aí depois eu falei, meu Deus, eu tenho que levantar, porque ficou tudo pra mim, eu tenho que resolver as coisas. A burocracia passa por cima de você, da depressão. E só tinha eu, não podia delegar nada a nenhuma outra pessoa, que são coisas que só eu que tinha que fazer. E aí voltei pro Brasil, o samba cura, a arte cura, pra saúde mental, Você voltou definitivamente pro Brasil agora? Voltei definitivamente, eu continuo com a cidadania italiana, lá, alugando a casa, enfim, tem as coisas lá, não vou perder, manter as coisas. Mas o Brasil é o acolhimento pra mim, é o resgate, é aquele processo de tipo, a dor tá aqui, as lembranças nunca vou esquecer. Mas é sua casa também, mas né? é minha casa. E o acolhimento, a felicidade, o trabalho vai me fazer resgatar, reiniciar minha vida, viver. Mesmo com essas dores, eu tenho um outro momento da minha vida que eu tenho que caminhar, eu tenho que cuidar da minha filha. Então, e os artifícios, assim, físicos de matéria, de mexer, cuidar do cabelo, se cuidar, esses artifícios materiais me ajudaram a resgatar o meu poder de mulher. E o meu poder de, não, eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir. Isso foi fundamental pra mim, porque eu tava destruída.
Eu acredito que até a sua história, ela te preparou muito pra esses momentos, né? Porque, lógico, ninguém tá preparado pra isso. Verdade. Mas você fez tanta coisa, você lutou por tantos lugares que as pessoas não entendiam que eram seus ali, você foi na cara e na coragem, e lutou não só pelos seus direitos, mas pela visibilidade de outras pessoas, principalmente outras mulheres, que chegando num ponto que é a pior dor possível na humanidade, você tem a memória de não, eu já fiz outras coisas, então eu consigo passar por isso também, né? E eu acredito que, Téria, agora falando de coração mesmo, a gente te vê sempre tão linda, tão sorridente nas mídias, redes sociais. Mas é muito importante esse espaço acontecer para quem, de repente, está passando por isso hoje. É verdade. E olhando para sua história falando, eu consigo também. Eu acho importante a gente falar sobre essas coisas também, porque, óbvio, a gente tá num podcast aqui de rádio, sempre alto astral, muito legal, conversa e tudo, mas tem hora que a gente precisa falar sério, e já que burocracia não respeita a luta, a gente precisa respeitar, e as pessoas precisam olhar pra dentro de si e não querer passar demais depressa, né, por essas fases. Tem que deixar as coisas acontecerem. E até a sociedade, não sei, criar coisas para ajudar as pessoas. É porque são culturas diferentes também. A Itália é completamente diferente do Brasil. Se tivesse tido, sei lá, como às vezes acontece em hospitais aqui no Brasil, era isso que eu estava até esperando. Sei lá, uma psicóloga, um assistente social, alguém para dar uma palavra. Não, essa questão burocrática, deixa que eu ajudo. Fica tranquila. Eu não tive isso. Nada. Aqui ainda tem isso. Aqui ainda existe isso. Orientações. O brasileiro é muito solidário, né? Eu acho que a questão humana, assim, nossa, gente, é impressionante. Só tem alguém ali que tá passando por uma dificuldade que é muito difícil você ter alguém que não ajude. E quando é uma pessoa, mas vai levantar vários outros pra ajudar. Tem uma mobilização maior, uma movimentação social. É porque lá as pessoas, elas têm uma questão de que demonstrar emoções e afetos deixa vulnerável, é muito frágil. A pessoa é um fraco. Tem essa questão cultural que a gente teve também já antigamente, mas abolimos isso. Então, expressar as emoções não é algo muito... Não sabem trabalhar. Acho que talvez sentir a dor, o sofrimento, é um tabu mesmo também. Sim. Eu nem, assim, não é nem falar mal deles, mas é uma questão cultural. Eu tive até que entender... Que é muito diferente da nossa, e aceitar isso. Porque o que eu ia fazer? E agora, o que você tá pensando daqui pra frente? Nesse novo momento aqui no Brasil... Tantas coisas novas, planos novos, vai voltar a atuar. Voltar a atuar. Vai. Seguir como rainha de bateria do Império e fazer essas pautas importantes de valorização da mulher, do samba, do carnaval. E a TV a voltar a atuar, já renovando o cadastro lá com a emissora, com a Globo. Legal. Já tem alguns diretores, propostas. Legal. Que isso é em breve importante. Você tá brilhando na telinha de novo. E fazer cinema também, agora tem streaming, tem tudo, tem, né? Sim, tem outras opções. Tem tantas opções, né? Tanta coisa. Legal, você já recebeu o convite de alguma escola aqui de São Paulo? Eu já fui madrinha de bateria. Jura? Já foi? Já fui aqui na Vila Maria e Águia de Ouro. Então tem passagens por aqui. Foi 2007, a outra acho que foi 2008. Teve um período assim que eu fui. Já pensou em fazer as duas escolas no mesmo ano, que nem já fez Sabrina Sato, de desfilar em uma, pegar uma ponte aérea e vir pra São Paulo? Eu acho maravilhoso. Se tiver uma empresa que ajude a escola desse capital. Não é? Que a passagem Rio-São Paulo. Não é fácil. Mas eu acho ainda mais o carnaval, né? Ainda mais muito carnaval. Caro. Mas fazer Rio-São Paulo eu gostaria de fazer. São públicos diferentes. Também a questão dos regulamentos é diferente, a proposta, mas eu acho maravilhoso. Eu gosto muito do Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo tá crescendo bastante nesses últimos tempos, né? Esses últimos anos deu um boom, assim, de bloquinho aqui, que não tinha antes. Não tinha, e agora... Os bloquinhos, né? A galera a galera ia pra esse carnaval de rua, ia pra Salvador, né? Salvador. Agora a galera fica aqui, o povo da Bahia vem pra cá também. Vem pra cá também. Isso aí. Pra gente finalizar, antes da gente terminar nosso papo aqui, só fala um pouco pra gente, já que você teve essas duas experiências, qual que é a diferença de desfilar em São Paulo e desfilar no Rio? Gente, a diferença... Nossa, o público tem essa questão. As escolas de samba de São Paulo, algumas têm a relação com o time de futebol. Então, o público, ele ovaciona ou não, dependendo do time, né? Tem essa questão. É verdade, né? Que tem muito. Eu acho que tem mais surdo de marcação na bateria. Tem uma aceleração. Apesar que no Rio também acelerou.
Mas aqui é diferente, a questão da formação, né, da bateria. Pode fazer muitas coreografias inovadoras. No Rio é mais no tradicional. Rio tem uma coisa mais tradicional. Você geralmente faz 1 ou 2 coreografias, tem a paradinha. Aqui tem uma questão cênica diferente. O Sambódromo é mais largo, no Rio é mais longo. Olha, eu não sabia mais disso. largo. Lá é mais estreito Lá e mais... um pouquinho mais estreito e no mais Rio é comprido. mais longo. São 700 metros Cansa no Rio. mais. Haja pernas. Aqui o AMB é mais largo e mais curto. Olha aí, ó. Que coisa, isso eu não E lá sabia. no Rio lá é também. apoteose, né? Apoteose. É, apoteose, Apoteose. Sambódromo, É. Mas é muito, muito bacana, assim. Eu gosto muito de fazer. Eu quero um dia, quem sabe, né? Ah, vamos fazer essa campanha Vamos aí. fazer. Quitéria Chagas tá nos 2 carnavais. Você Né? que lute aí Eu que luto. pra fazer todo esse samba aí durante o carnaval. Isso aí. Quitéria, muito obrigada. A gente, infelizmente, tá com o tempo aqui mais fechadinho. Gente, Mas como eu falei, eu queria fazer uma série com você, né? Gente, De- é muita de- história. Tem sorriso Muito. maroto, tem tanta coisa. Sorriso Pois é, maroto, pois né? é. Me olha gente- nos olhos, né? Fez os e coquinhos. refez, refez. agora com o Sorriso das Antigas, né? Isso. a Que turnê o deles. vintage está em alta, né? Tá em Você alta. viu a galera? Bomba. Voltou o Soweto, o Sorriso das Antigas. Não, e Sorriso das Antigas dá mais de 30 mil pessoas por show. Sim, Esgota. esgota, você não É consegue tipo comprar show ingresso. gringo. É. Não Tá é? bom, então não vamos terminar ainda. Conta essa história do Sorriso Maroto pra É, gente, rapidinho, conta. porque você falou pra gente no off. Você não sabia o que você ia fazer, você subiu no palco e conheceu o Gente, eu não Bruno. sabia o que ia fazer. Enfim, já tinha explodido nas vinhetas da Globo, já tava fazendo Gugu, o trabalho lá como assistente de palco. E aí eu recebi a mensagem de uma produtora, a Malu Borges, pra poder fazer um trabalho com o Sorriso Maroto. Eu falei, tá bom. Eu achei que fosse pra dançar, bailarina. Aí o empresário dele, que foi Bernardo Miri na época, falou, Quitéria, eu vou te contratar, mas assim, você vai ficar olhando pra ele, pro cantor, ele vai te cantar a música pra você. Eu falei, peraí, você vai me pagar pra não fazer nada? Pra Eu vou ficar olhando parada? Aí eu falei, mas o que eu faço? Aí você vai ficar ali, vendo a cena, ele vai cantar pra você uma música. E eu fiquei naquela agonia, meu Deus, o que eu vou fazer? E não sabia muito sobre a cena toda. Aí eu conheci o Bruno no palco, isso eu lembro, porque ele estava se produzindo. Aí ele chegou no palco, o Bruno tava assim, primeiro DVD, novinho. 2005. Cara de Ele moleque. suava. Ele estava magrinho, Suava, porque depois ele engordou, magrinho. emagreceu. É sanfoninho, Bruno. Ele dá uma engordadinha, dá uma emagrecida, engordadinho, emagrecida. Ele tava bem magrinho nessa época. Nessa época, eu também. e ele suava tanto. E ele pegou a minha mão, tremendo, gelado e suando. Ele é tímido, Bruno. E ele é muito tímido. Sim. Deu uma soltada agora, deu uma libertada. Após 40 a gente se liberta. Né? Acho que sim. E aí, ele suava tanto. Aí eu lembro que esses dias eu encontrei com ele pra regravar. Eu falei, Bruno, naquele período você tava nervoso por causa de mim ou por causa da noiva? Que ele tinha uma outra noiva, que nessa que ele casou. Um outro palco, relacionamento. assim, outro relacionamento. Ela tava assim, na beira do palco. Aí ele, as duas coisas. Mas muito divertido, assim. E durou a cena décadas, né? As pessoas Sim, até hoje, né? chiparam Sim. o casal, né? Criou um casal do metaverso que ele fala, do imaginário. As pessoas perguntam se a gente já teve relacionamento, se ficamos. Nunca, gente. Se tivesse tido, eu ia falar, obviamente. Depois de tanto tempo, não tem necessidade. Mas nunca aconteceu nada. A gente viramos amigos, cada um seguiu a sua vida. Que legal. Aí quando eu também fiquei deprê porque eu tive a questão do luto, ele foi muito solícito comigo. É muito bacana. Ele passou... Um cara sensacional. ele pegava a imagem das fãs na plateia com os meus coquinhos, ele me marcava. Olha só. Aí eu repostava, aquilo foi me dando energia. O primeiro trabalho que eu vim pro Brasil, esse resgate, e ver público também, foi a regravação da nossa cena. Do Sorriso das Uhum. Antigas agora. Eu cheguei em setembro, ele queria que eu gravasse em setembro, mas eu quis fazer uma cirurgia plástica, eu tava tão destruída, eu falei, gente, eu tenho que fazer algo pra mim, que eu não tô bem. Aí eu botei enfim. Aí fiz em outubro a cena com ele. A gente regravou e eu subi no palco aqui em São Paulo, tinha mais de 30 mil pessoas, todo mundo ovacionando. É maluco Foi lindo, e Foi o Bruno muito me legal. chamou. Como é que foi pra você? Tá lá de novo. Me deu uma energia maravilhosa que eu tava Ele tava precisando. tímido de novo?
A mão dele tava gelada de novo. E eu chorava na cena, porque aí misturou a minha história de vida, passou um filme na minha cabeça. No palco eu até conversei com as pessoas, agradeci, ia tocar no assunto do luto, mas as pessoas estavam tão felizes, eu falei, eu não vou falar sobre isso. Mas aquilo me deu um acolhimento que eu tava precisando. Que legal. Que é um momento de amor, né? Do afeto do público. Que sensacional, que Foi maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns e obrigada pela sua história, suas lutas, as bandeiras que você levanta. Muito obrigada. E sempre que você quiser, a porta tá aberta aqui na Tropical pra você, viu? Obrigada, gente. Um prazer. E continue lutando. Continuamos, né? Somos Continuamos. fortes. Queremos te ver de volta nas telinhas, viu? Nos Obrigada. filmes e séries e Muito novelas. bom. Valeu, galera. Curte, compartilha e manda esse podcast pra todo mundo que você tá sabendo que precisa ouvir uma história igual essa, viu? Valeu!